Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós estamos aí em Atos 5 e vamos contar aí uma história talvez um pouco desagradável, né? Uma história, um episódio triste aí da igreja primitiva, que foi o que aconteceu aí com Ananias e Safira quando eles mentiram, né? E eles não mentiram ali para os apóstolos e sim para o Espírito Santo de Deus. Então foi uma situação muito delicada que aconteceu e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Então se você já gostou desse tema, enfim, estava procurando algo parecido, enfim, não sei, chegou nesse canal, não é inscrito ainda, não perca essa rara oportunidade de se inscrever aqui no nosso canal, porque, Miriam, o objetivo único e exclusivo é abençoar e edificar a sua vida, tá bom? Então vamos falar aí um pouquinho de Ananias e Safira, né? Nós vemos aqui que até o capítulo 5 grandes coisas estavam acontecendo, milagres, coisas sobrenaturais, cura, salvação, batismo, enfim, o Espírito Santo, o mover ali do Senhor, estava agindo, né? E a igreja já tinha começado e tudo mais, só que aí Ananias e Safira, eles mentem, né? Tá lá se você tá com a sua Bíblia aí, abre, eu destaquei aqui alguns versículos, mas nós vamos ler um pouquinho mais, tá bom? Atos 5, eu vou ler a partir do primeiro, diz assim, ó. Um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como se permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui, gente. Caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Se você continuar aqui, conta, né, que realmente ele morreu. Eles pegaram o corpo dele e levou para lá. Depois de 3 horas, vem Safira e dá uma parte do dinheiro, né? A questão aí é a mentira, né? Em vez, não, ó, estou dando toda a minha propriedade. Porque fala, não, ó, estou dando uma parte, né? Às vezes nós queremos, o ser humano tem muito essa coisa, né? De talvez, muitas vezes, ser mais que o outro, né? Aquele deu uma coisa, então eu vou ter que falar que eu vou estar dando outra, porque as pessoas vão achar de mim, né? E entra a mentira, entra o orgulho, entra a soberba na vida das pessoas, né? E foi o que aconteceu com Safira aí e com Ananias, né? Os dois aí morreram, talvez por vaidade, né? Talvez essa é a minha interpretação ali. Que situação triste, né? Pra quê? Pra que mentir? E Pedro fala aí, ó, você não tá mentindo pra mim, você tá mentindo pro Espírito Santo, você tá mentindo pra Deus, cara. Que é isso? Então, a primeira coisa que a gente vê é que eles planejam ali o pecado, né? Eles entram em comum acordo, ó, a gente só vai dar uma parte, ela, né? Aqui a Bíblia fala, ó, os dois estavam sabendo que uma parte eles iam reter. E foi isso que aconteceu, né? Houve um acordo, houve a concordância em não falar a verdade. Meia verdade é mentira inteira, né? Meia verdade é mentira inteira. Então, se aí, ó, isso já é para nós refletirmos. Será que você tá falando aí meias verdades, né? Eu quero te dizer, é mentira inteira. Né? Houve o desejo de conquistar o agrado dos homens, foi o que eu falei, né? A questão ali da soberba, né, do meu eu, não, eles vão gostar mais de mim, não, eu preciso falar que eu tô dando todo o dinheiro, né? Porque não, eu tô dando uma parte, né? Fale sempre a verdade, gente, sempre fale a verdade, né? Nós aprendemos aqui com esse exemplo de falar a verdade, né? Segundo lugar, o que nós vemos aí? A publicação do pecado, versículo 3 e 4. O pecado foi a mentira, a hipocrisia, né? Um pecado secreto aqui é escândalo revelado no céu. Satanás enche o coração, mas só faz isso com a nossa permissão. Ele deixou o diabo ali entrar no coração dele, né? E quando, às vezes,
né? Vem algum sentimento desse, de talvez de soberba, de mentira, vem assim na sua cabeça e fala, não, tá amarrado agora, sai, você não vai ficar no meu coração, você não vai ficar nos meus pensamentos. Jesus, eu coloco meus pensamentos cativo ao Senhor, né? Então, porque o diabo ele vai plantando. Se a gente deixa aquela coisa ficar no nosso coração, acontece o que aconteceu com Ananias e Safira. Terceiro lugar, nós vemos a penalidade do pecado. O salário do pecado é a morte, né? A Bíblia fala sobre isso. Deus não aceita o pecado de seus filhos. Temos que praticar a palavra de Deus, né? Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: Deus nos perdoa, Deus nos ama, Deus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Isso é fato, isso, né? Todo mundo, se você não sabe, você está sabendo agora. Porém, todo pecado tem uma consequência. Às vezes as pessoas falam, não, Deus me perdoou. Deus te perdoou, mas você vai viver a consequência do seu pecado. Se você mentiu, fez algo de errado, por exemplo, a pessoa roubou pegou algo que não era dela, roubou. Jesus, me perdoa, me arrependi. Mas e a lei? Você vai ter que cumprir a lei. Se tava a polícia ali, se te pegaram, se, enfim, te denunciaram, você vai ter que ser preso. Então, o perdão vem, mas a consequência do pecado acontece. E foi o que aconteceu aí com Ananias e Safira. O pecado veio. O pecado veio. E isso é muito sério, né? Porque às vezes as pessoas falam, né? Tem muito esse evangelho da graça, da hipergraça, né? Porque Deus me ama, Deus te ama, Deus te perdoa, Deus é amor, com certeza, eu acredito nisso também, mas as pessoas levam um extremo que, né, o Senhor, ele é justo também, né? Ele é misericordioso, mas ele é um Deus de justiça, né? Então, se você fez algo, seu pecado, que infligiu a lei da terra, você vai ter que pagar por ele, né? Não é que Deus te perdoa que você não vai sofrer as consequências do seu pecado. Então, isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Em quarto lugar aqui, né, nós vemos o que? A persistência no pecado. Deus concede a oportunidade para arrependimento, né? Porque aí Pedro, ele pergunta, ele fala, mas como você conseguiu fazer isso? Mas você vendeu, o dinheiro estava com você, o que está acontecendo, né? Então, Deus, ele sempre nós podemos nos arrepender, né? A base do evangelho é arrependimento. Sem arrependimento, não existe evangelho. Deus nos garante o perdão dos pecados, com certeza, através de Jesus. Só que nós temos que ter uma mudança, né? Nós temos que ter um arrependimento, uma mudança de vida. A conversão é isso, é uma mudança de vida, né? E nós vemos isso aqui. Tentar enganar o Espírito Santo não dá. Não tente achar que você vai enganar Deus, que você vai esconder as coisas de Deus, porque Ele é o único que você não consegue esconder nada. Entende? Nada, nada, nada. O que nós entendemos aqui, que depois de tudo isso que aconteceu com Ananias e Safira, veio o quê? Sobreveio grande temor a toda a igreja e todos os quantos ouviram esses acontecimentos. O temor que veio ali da ação contra o pecado nos ensina que Deus não se interessa pelo valor ou quantidade da nossa contribuição. Presta bem atenção nisso, porque tem muitas pessoas que falam assim, né, usam isso aqui para extorquir as pessoas, né? Não, você tem que dar tudo, você tem que vender a sua casa, o seu carro e dar todo o dinheiro aqui. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira, eles não deram tudo, morreram. Então, presta atenção, você tem que ler e interpretar de uma forma certa para você não ser enganado por homens que querem extorquir e tirar o dinheiro e as coisas suas. Tá, gente? Isso é muito sério. Então, eu vou até ler de novo aqui. Eu podia falar da minha mente, mas eu quero ler, tá bom? É um livro que eu tô usando como base, esse livro aqui, ó. Eu quero ler de novo, ó. O temor que veio da ação contra o pecado nos ensina que Deus não se interessa pelo valor ou quantidade da ação contribuída. Deus interessa exclusivamente em que tenhamos vidas sinceras e autênticas, com motivações coerentes com o Evangelho Santo do Senhor Jesus
Cristo. Então, Deus ele está preocupado com a motivação do nosso coração. Aqui, o Espírito Santo, qual que foi? O Espírito Santo ficou chateado, o que aconteceu aqui? Pela mentira e não por ele não ter dado todo o dinheiro. Deus vê a motivação do nosso coração. Como está a motivação do seu coração? Será que você tem feito as coisas para agradar as outras pessoas, para ganhar vantagem, para os outros olharem para você e falar: nossa, como ele é legal, como ele é gente boa, nossa, quantas pessoas ele tem seguindo. Ah, né? Qual que é a sua motivação? Eu quero te dizer que talvez as pessoas ao seu redor não sabem a motivação, mas eu quero te dizer que Deus, o Espírito Santo conhece a motivação. E Deus busca pessoas sinceras, pessoas autênticas. Às vezes nós queremos pôr uma máscara para Deus, e para Deus, para o Espírito Santo, não tem como fazer isso. Então que hoje, né, nós possamos refletir sobre o capítulo 5. Como está a intenção do meu coração? Será que eu tenho feito coisas para Deus, para barganhar? Ó Deus, eu tô te dando uma oferta aqui porque eu quero que o Senhor me dê isso, isso, isso. Ou você tá dando uma oferta para um pastor olhar para você ter uma posição na igreja, né? Eu não sei. O que é? Qual que é a sua motivação? Então, assim, se você tá dando dinheiros e, sei lá, fazendo coisas com motivação errada, não adianta de nada, né? Porque Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. Essa que é a realidade, Deus não precisa. Por que nós damos oferta, nós damos dízimo, né? Nós contribuímos. Porque, na verdade, nós devolvemos, porque Deus que nos dá tudo. Nós somos privilegiados de devolver, né? Porque nós tem um Deus aí que chama Mamon. As pessoas vivem servindo a Deus, né? Vivem servindo Mamon. Só dinheiro, né? O dinheiro é o patrão, o dinheiro não é o servo deles. E foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Ananias e Safira, quem que era o patrão delas? Era o dinheiro, não era servo. Então, se você está tendo o seu dinheiro como o seu patrão, reveja a sua vida. Se você está dando dinheiro para os pobres só para aparecer, só para filmar e aparecer na internet, reveja os propósitos do seu coração. Se você está dando dízimo, oferta só para o pastor ver lá que você está prosperando, que você está indo bem, reveja, né? É lógico que a igreja, né, a instituição, a igreja precisa dos dízimos, da oferta para viver, para pagar aluguel, água, luz e tudo mais que precisa, para falar de Jesus aí pro mundo, porque o evangelho é de graça, sim, é de graça, mas pregar o evangelho é caro, né? Fazer missões é caro. Então, reveja a sua intenção. Como que você está fazendo, não só em relação ao dinheiro, mas tudo. Eu quero te dizer que Deus vê o seu coração. Talvez você está fazendo muitas coisas com a motivação errada. E que hoje você possa mudar isso. Ore, vai terminar esse vídeo aqui que você ora e fala: Deus, me perdoa. Eu quero ter a motivação certa em meu coração. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se foi bênção pra você, compartilha com mais um. Me ajude a fazer essa mensagem ir mais longe. Dúvidas, sugestões, comente. Minhas redes sociais, os links estão abaixo. Faça parte do nosso grupo do Telegram. Também, por último, porém não menos importante, se inscreva aqui no nosso canal. Eu creio que você vai ser abençoado. Você vai ter só benefício nisso, tá bom, meus queridos? Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!